E olha só, Brasil, quando a gente pensava que já tinha visto de tudo nesse país e que 2025 tinha reservado apenas esse rombo do INSS para nós, olha só o que temos para mostrar aqui. Ministro do STF delatado por Caixa 2 em empresa privada ligada ao governo federal, bilhões e bilhões de reais. Pessoal, olha só que vergonha, que absurdo. É por isso que esse país está essa bagunça. Nós não podemos confiar no executivo, legislativo, nem no judiciário por causa desses escândalos que toda semana nós estamos trazendo aqui. Eu duvido você colocar aqui nos comentários se tem um país nesse planeta que aparece tanta denúncia, tanto rombo e tanta roubalheira quanto o Brasil. Olha só o que temos para mostrar aqui agora. Um ministro foi pego em Caixa 2 e agora o deputado Gustavo Gayer vai trazer aqui essa denúncia e vai mostrar o vídeo mostrando e comprovando. Porque não adianta só a gente falar aqui, porque senão nós podemos até responder por um processo. Mas agora o deputado vai trazer aqui uma prova e vai mostrar o ministro que está na ativa. Você conhece ele, você vai ver. É muito fácil, né, pessoal, xingar os outros de ladrão. Mas quando bate na gente, aí as coisas ficam difíceis. Preste atenção agora nessa denúncia, nesse rombo, mais uma vergonha e um escândalo. Dá um like nesse vídeo, pessoal, para que o YouTube possa espalhar para mais pessoas e mais pessoas possam ver essa pouca vergonha. E também se inscreva aqui no canal, porque aí você fortalece aqui a direita e aí você vai ficar bem informado, tá bom? Vamos para a matéria e voltamos em seguida. Eu, sinceramente, não sei como que o Senado não se lembrou disso durante a sabatina para ministro do STF. Né? A última indicação do Lula para ministro do STF. Sinceramente, não, na verdade nem eu lembrava disso. E é tão grave, mas tão grave, que é uma daquelas coisas, né? A gente esquece os piores crimes cometidos por esse pessoal. A memória política do Brasil está muito curta. Mas vamos lá. Recentemente, Flávio Dino, André Mendonça e Alexandre de Moraes tiveram um bate-boca durante uma votação sobre como se deveria, qual crime que é quando alguém ofende algum servidor público. E o Flávio Dino berrou que ele não aceita que o chamem de ladrão, no sentido de que ele é um ser humano acima da lei, acima dos outros meros seres humanos do Brasil, e que se alguém chamar ele de ladrão vai ser preso e ele vai usar toda a força da lei contra essa pessoa. Aí a internet resgatou uma coisa. A internet é horrível, por isso que eles querem censurar a internet. A internet resgatou isso aqui, ó. 2017. Delator diz que se reuniu com Flávio Dino e combinou Caixa 2. Pagamento de 200 mil teria servido para a campanha do governo em 2010. O governador negou envolvimento em qualquer atividade legal. Aqui nós temos um detalhe interessante. Aqui houve uma delação, um delator falou que deu dinheiro de forma criminosa para Flávio Dino. Flávio Dino, que está querendo condenar Bolsonaro nas falas de um delator, que delatou 11 vezes com 11 versões diferentes. Matéria também de 2017 da Globo. Flávio Dino recebeu 400 mil para defender projeto que beneficiava Odebrecht, diz delator. Mais um momento onde um delator fala sobre o nosso querido iluminado ministro, ô porcaria de propaganda miserável, Flávio Dino. Beleza? Tá bom. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo da delação, que com certeza ele não vai gostar que seja divulgado. Então não divulgue esse vídeo, não compartilhe esse vídeo, porque o Flávio Dino não quer isso. O da Odebrecht, José de Carvalho Filho. O delator da Odebrecht diz no depoimento que conheceu Flávio Dino quando ele ainda era deputado federal e que procurou Dino para dar sugestões sobre um projeto de lei que facilitava a atuação de empresas brasileiras em Cuba. Eu conheci em formas queridas de modos dela, toda essa pena, poder saber da língua, a delator interno, de não ser chamado e tratado nessa questão da frente. Somente a forma das relações ele, dos pais tudo, e até o tal solicitar que ele verificasse e mantivesse as suas questões extraídas e diz respeito à segurança e outros segurança que teve investimentos na direita e como. Eu estava ouvindo, você permitir
a segurança de eleições. Ele diz que durante o encontro, Flávio Dino pediu ajuda à Odebrecht para a campanha para governador de 2010. Foi a situação dela que o projeto andasse nem para nós, porque o juiz da CPMI está em vinculação de segurança de crítica ao impeachment. Ele acabou isso, então, alguns e eu continuar o processo. Isso já é mediado, ele investiu a intenção de ser candidato ao governo amarelo. Em que a empresa pode ver a campanha mental. Olha, nós estamos pedindo, O então executivo da Odebrecht, José de Carvalho Filho, conta como foi feito o pagamento. Tem a apresentação, estabeleceu, falou em R$200, ou em que os Estados Unidos na campanha, as coisas têm fora. Que eu entreguei ainda 100, eu disse que teve um tipo de respondência a ele fora. Eu teria certo, eu interesse, que tem, concorreu a tem 9 anos, terminei. E, sabe, essa noção, magoa que foi farta, não foi aqui no nosso estado. Talvez o chão de Deus foi caixa de picar. Foi Caixa 2, Flávio Dino. O que o delator disse, gente? Do ministro da nossa Suprema Corte. Que o Flávio Dino, em troca de levar adiante um projeto que favorecesse o Odebrecht, pediu dinheiro para sua campanha, dinheiro que não foi contabilizado, não foi declarado, foi usado em Caixa 2. E o Flávio Dino vai te prender se você chamar ele de ladrão. Se você chamar ele de corrupto, ele não aceita, porque agora ele é um semideus que ocupa uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Como que o Senado deixou esse cara? Como que os senadores aprovaram a sabatina e deixaram esse cara virar ministro do STF? Eu falei, Flávio Dino virando ministro, ele vai ser pior que o Alexandre de Moraes. A gente vai precisar realmente eleger senadores que tenham coragem de colocar o Brasil em ordem, viu? Pois é, pessoal, mas não para por aí não, pessoal. Se você acha que isso é pouco, preste atenção no que temos para mostrar agora. Porque o próprio Flávio Dino teve ali num evento, ele participou de um evento no Maranhão, que é o seu estado, e aí durante o evento ele acaba de cometer ali uma irregularidade que pode até lhe custar o seu cargo ali. Preste atenção, se isso aqui for levado a sério, se o Brasil for um país de pessoas sérias, o Conselho de Ética tem que entrar em ação e aí o Senado pode colocar um pedido de impeachment quanto a isso. Olha só a irregularidade que esse ministro cometeu ali no Maranhão durante um evento, e isso é seríssimo. Mas quem vai trazer para nós não sou eu, é um jurista, alguém que realmente entende de leis, inclusive participou da força-tarefa da Lava Jato, inclusive colocou o Lula na cadeia. Deltan Dallagnol com a palavra. Observe o que ele vai trazer aqui e veja se não é um absurdo que tem acontecido ali em Brasília. Dino, mais conhecido como ministro da lacração, agora ele pode se chamar também de ministro sem vergonha do Supremo. Por quê, Deltan? Porque ele foi flagrado num vídeo que mostra que ele perdeu a vergonha e fez campanha política no Maranhão na cara dura, o que é errado e é ilegal. Vamos ouvir o próprio ministro Flávio Dino durante uma aula magna em São Luís, no Maranhão, sexta-feira passada, mas que explodiu hoje nas redes. Ouve aí comigo e em seguida eu vou te explicar o contexto. E eu vou te mostrar 3 razões pelas quais Dino acabou de cometer crime de responsabilidade. Porque a fala dele é política partidária e deve ser punida com impeachment pelo Senado. Ouve aí. Política com seriedade. Então, uma alegria te ver, Felipe, e em nome dessa amizade eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora, que vai ficar imbatível, que a mulher é popular, viu? Foi o que eu pude ver aqui. Eu acho que só há um empecilho, ela não tem a idade constitucional ainda, né, para poder exercer esses cargos, tem que ter mais de 21 anos. E quando vocês aplaudiram o Arnaldo, eu disse Camarão é ele é o cara. Aí vocês aplaudiram mais a Tereza. Ah, Deltan, é uma brincadeirinha inocente. Não, não é.
Deixa eu te contar o contexto dessa fala inacreditável do ministro Flávio Dino. Ele estava numa aula magna, ou seja, uma aula de direito, jurídica, acadêmica. Não era lugar para falar de política, não só por ser uma aula magna de direito, mas pelo próprio fato de Dino não ser mais, em tese, pelo menos, um político, né? Todo mundo ali estava interessado em ouvir opiniões jurídicas de um ministro do Supremo. Aí ele faz essa brincadeirinha que nós assistimos. O ministro tratou o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, como candidato ao governo do Maranhão nas eleições de 2026. E ainda sugeriu para vice na chapa dele a professora Tereza Helena Barros. Gente, é muita falta de vergonha na cara, é muita falta de óleo de peroba para passar na cara de pau. Nem mesmo em evento jurídico, acadêmico, os ministros do STF resistem em fazer política, a dar pitaco na política local, a interferir. Isso é surreal e agora eu vou te mostrar as 3 razões pelas quais isso é sim política partidária. Primeiro, a primeira razão para isso é que Dino tem um imenso poder hoje como ministro do STF. Em algum momento ele vai inclusive se tornar ministro do TSE e também presidente do TSE no sistema de rodízio lá do tribunal. Os ministros supremos se fazem um rodízio, eles se alternam na presidência do próprio TSE. E ele, com isso, ele tem um poder político, um poder jurídico, um poder eleitoral muito grande. E a fala dele não é apenas uma brincadeira. Revela uma preferência política pessoal de Dino muito clara por um aliado dele que hoje é o vice-governador do estado, o que gera uma desconfiança imediata de que o Dino pode interferir no processo eleitoral para beneficiar os seus aliados. A segunda razão é justamente que essa fala do Dino, ela manifesta uma preferência, a quebra de imparcialidade, que é a característica mais importante e central de um juiz. Claro que eles não se preocupam com isso, né? Porque eles são, na verdade, políticos de toga. E o próprio Lula admitiu que indicou Dino ao STF porque ele queria um político e um comunista no Supremo Tribunal Federal. E a terceira razão pela qual esse tipo de coisa é inadmissível é porque interfere na política local. E o Dino, segundo o jornal O Globo, acabou irritando um ex-aliado dele, que hoje é adversário político, que é o atual governador do Maranhão, o Carlos Brandão. Relembrando, gente, em pleno evento jurídico, Dino praticamente lançou o vice-governador do Maranhão como candidato ao governo ano que vem. Ou seja, ele fez mais do que dar pitaco na política local. Quando a gente considera o contexto de que Dino é rompido com o governador atual, Carlos Brandão, com quem ele teve um rompimento público em dezembro de 2024, depois que o Dino virou ministro, toda essa fala do Dino passa a ter um significado bastante diferente, inclusive para a própria classe política. Por que isso, Deltan? Porque Dino é hoje um ministro do STF, ele tem poder demais, e quando ele sugere o vice-governador para se tornar o candidato ano que vem, ele está mandando um recado muito claro da preferência dele próprio, mas talvez também do restante do Supremo, do que ele quer que aconteça para os políticos para os políticos locais. É nada mais, nada menos do que um recado político alto e claro, do que uma interferência política. E piora, porque ele não só sugeriu o candidato a governador, mas ele também sugeriu o professor ali como vice. É um desastre total. Se a gente tivesse um presidente do Senado corajoso, altivo, que se dispusesse a fazer o seu trabalho de controle constitucional do Supremo por meio do início de processos de impeachment, a gente não ia ter ministros ali sem vergonha como Dino se metendo na política dessa forma. E isso deveria ser respondido no Senado, porque se trata de atuação político-partidária de ministro que caracteriza crime de responsabilidade sujeito a processo de impeachment, tudo é claro falando em tese. Porque eles não são responsabilizáveis, mas nós, mortais, coitados de nós. E para fechar, eu quero que vocês me respondam a uma pergunta aí nos comentários. Responde aí para mim. O ministro Flávio Dino, por acaso, ele faz parte do executivo, do legislativo e do judiciário ao mesmo tempo? E eu faço essa pergunta porque o ministro só pode ter surtado e tido aí um conflito de múltiplas personalidades em que ele não sabe mais se ele é ministro, se ele é governador, se ele é senador. Porque quando ele faz isso, ele age como se fosse parte dos 3 poderes ao mesmo tempo: executivo, legislativo e judiciário. E tá tudo errado nisso. Isso viola a separação de poderes, o controle de um poder pelo outro, a imparcialidade judicial, a lei, viola tudo e mais um pouco. E agora eu quero ouvir a tua opinião. Conta aí pra gente nos comentários o que você achou dessa sem-vergonhice do Dino. Pois é, pessoal, a gente traz aqui toda semana, né? Toda semana é uma vergonha nova, é um escândalo novo, é uma denúncia nova,
porque nós aqui temos a nossa tarefa de esclarecer o povo brasileiro. Olha só o vídeo que trouxe aqui o Gustavo Gala sobre esse vergonha que acontece ali com alguns ministros, né? E aí um caixa 2. E agora, né, tá lá como ministro. Aí tudo bem, aí não pode falar porque é iluministro, agora não pode falar. Mas o Deltan Dallagnol trouxe também, né, durante esse evento ali, fazendo campanha eleitoral antes do tempo, fora da época. Se isso acontece com qualquer outro ser humano mortal daqui do planeta Terra, ele perde seus direitos eleitorais, pode responder processo e vai até preso. Como, por exemplo, o Pablo Marçal, né, que foi candidato ali a prefeito em São Paulo, já perdeu na segunda instância, perdeu na primeira e perdeu na segunda instância os seus direitos eleitorais, simplesmente porque falou durante uma live, queria gravar um vídeo para alguém que contribuísse com a sua campanha. E aí, só por isso, ele ficou inelegível. O Jair Bolsonaro também, só porque subiu num carro de som ali, num trio elétrico do Silas Malafaia e conversou com os embaixadores, também inelegível. Agora, olha só o Flávio Dino. Os iluministros, eles se acham acima de tudo, acima da lei, acima da Constituição, do Executivo, Legislativo, Judiciário, de tudo. Só que o próprio Fux, que já é o ministro mais velho, né, que já está na casa ali há mais tempo, falou há pouco tempo agora, em uma das sessões ali, ele falou assim, diretamente ali para os ministros, inclusive estava ali presente o Alexandre de Moraes. Ele falou que o poder mais forte entre os 3 poderes em Brasília, que é justamente o poder do parlamento e não o judiciário. E aí, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo ali no Maranhão, a gente pensa assim, será que eles se acham super poderosos? Eles se acham imbatíveis, por isso que eles podem ali e mais de um ano antes das eleições fazer campanha eleitoral para os outros? Que vergonha, que absurdo. Realmente, pessoal, o Brasil vai ficando desacreditado. Quando a gente acha que tem alguma coisa para poder melhorar, vem esse tipo de coisa. E aí temos também, nós trouxemos aqui o rombo do INSS, que a cada dia vai descobrindo que é maior ainda. Na verdade, pessoal, eu tenho para mim que todos esses escândalos que aparecem aí, ó, Odebrecht, né, JBS, Petrobras, Vale do Rio, tudo que aparece aí, ó, é muito maior do que isso, só que eles não conseguem apurar. Por exemplo, esse rombo aí do INSS, como que eles vão fazer para devolver para todo mundo o dinheiro que foi roubado? Pois se o dinheiro já está espalhado aí por várias partes do mundo, né? Porque foram anos e anos, as pessoas já passaram para laranjas e aí passou para terceiros e aí já foi. Sabe o que a Simone Tebet falou? Que o governo vai ter que arrumar uma forma de conseguir esse dinheiro para poder devolver. Sabe como que eles vão conseguir, né? Eles vão inventar um novo imposto, uma nova taxação, vai tirar do seu bolso para poder pagar os aposentados, um dinheiro que foi roubado por eles mesmos. Que absurdo, que vergonha esse país. Por isso que quando tem algumas pessoas que falam assim, eu vou sair desse país, eu vou para outro país, aí a gente fala assim, não, calma, não é assim e tal. Mas quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente vê que parece que não tem como mudar. Para todo lado que você olha, tá tudo agarrado, é um emaranhado de coisas, é um emaranhado de confusão ali em Brasília. Eu tenho para mim que o Jair Messias Bolsonaro viu tanta coisa ali em Brasília, enrolada, amarrada, que ele ficou sem ação. Por isso que nos 4 anos ele pôde fazer pouca coisa, porque é tanta corrupção, é tanta enrolação ali que acontece. Na verdade, isso acontece cá embaixo, né? Nas prefeituras, aí vai no governo e vai até lá em cima. Vamos torcer aí, né, para que o judiciário, né, possa ser renovado a partir de 2027 com mais 3 ministros que estão entrando aí no próximo mandato do próximo presidente. Quem sabe, né? Se não for Jair Bolsonaro, que seja Tarcísio de Freitas, que seja Michele Bolsonaro, até o Caiado, Ronaldo Caiado. Agora, eu quero que você coloque aqui nos comentários, para 2026, será que Bolsonaro consegue? Será que ele volta? E aí vai poder indicar esses 3 novos ministros? E aí nós vamos começar a fazer uma limpa ali no judiciário? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, pessoas, eu estou vendo que muitas pessoas passam, que assistem nosso vídeo, a gente vê nos relatórios aqui, e ainda não se inscreveu. Ou então o YouTube está tirando as inscrições aqui. Confere aí se você está inscrito. Vê aí. Também o botão de like também às vezes não funciona. Clica aí no botão. Algumas pessoas falam, eu cliquei e não funcionou. Clica aí e verifica, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.